Bem interessante. E, bom, a base de tudo são os quatro verdades. Todos os caminhos, linhagens, vertentes, todo o budismo ele se estrutura em função das quatro verdades. Tem técnicas diferentes, centros diferentes, explicações, mesmo um pouco com abordagens distintas, mas as quatro verdades são um ponto central. Mesmo o mais básico é o mais sutil. Né? A gente poderia dizer assim, procura a barra da grande reflexão, tudo gira em torno das quatro verdades. Temos o olhar sobre elas. Então, nesse sentido, as preces das palavras da reflexão, instruções diretas de contemplação das quatro verdades. Pode olhar assim, cada linha, cada prece, uma forma de entender melhor a verdade do sofrimento, da origem do sofrimento, a sensação do sofrimento, do caminho para a sensação do sofrimento. Tem assim essa riqueza. Então, esse conjunto, esse caderno de preces, chama de sadhana. Sadhana é o sadhana, que é um poeta, que esse livro, né? Para nós é sadhana. Então, eu vi também sânscrito, que significa um conjunto de instruções para implementar uma prática. Isso é um meio de implementação. Então, no budismo, dentro do Bhagavad sempre tem um texto de longo e complexo, que é um tantra, que descreve uma prática, assim, uma visão, na verdade. Visão do mundo, assim, de uma verdade. E aí é composta uma sadhana como uma forma de praticar toda aquela visão. Quando meio assim, um roteiro, basicamente é isso. Então, como a gente tem uma sequência de roteiros práticos, então a gente pode chamar assim, adequadamente, a missão. Então, ao longo dos anos, a Sadhana vem acrescentando práticas e mais práticas. Então, a gente vem aperfeiçoando esse corpo. A base disso daqui é um que chama de português, que é o Gotas de Sabedoria. Então, o caderno, assim, os folhos, né, que se vende em formato tibetano antigo, e que tem boa parte dessas preces que vieram de lá. Charles de Ricochet, um grande mestre da linhagem de Lima, do budismo tibetano, o governo ele traz no Tibete muitos e muitos tesouros e riquezas de textos, instruções, ensinamentos variados. E aí, no meio disso tudo, ele selecionou essas preces de pouco de sabedoria. Ele já fez uma super seleção. Olha, o Gotas de Sabedoria, o legítimo, original. Bom, assim, então, aqui, tem essa seleção principal, que ele fez há muitos anos atrás, que é utilizada no Chakugoma, utilizada no cérebro, o Lama Santo, aí do Gotas de Sabedoria, o Lama Santo teve uma nova solução. Então, assim, pegou mais essência da essência da essência, né? Então, aquilo vai ficando super interessante, porque a gente vai sendo apresentado assim, a preces nos introduzem diretamente a essência dos ensinamentos. Mas parecem conversas, início de estranho, tudo. Tem muitas palavras, sânscrito, tibetano, que não deu resumido, né? Explicações. Então, por isso que é o sonho que a gente vai lembrando esse conteúdo aqui. Mas elas têm um poder e uma bênção da linhagem de séculos e séculos e séculos. E a maior parte disso aqui veio da boca de Lama Sampaya, que eu cheguei. Então, o Buda foi completamente iluminado, introduz esse sistema do Tibete, depois os alunos dele vão também mais acessando isso ao longo dos séculos. Então, uma riqueza bem interessante para nós todos, como os pujas são realizados diariamente, na madrugada e à noite. Então, é bom que a gente conheça um pouco mais, né, do conteúdo dessas preces, que a gente esteja mais familiarizado, a gente vai entendendo um pouco. Onde que aquilo se encaixa no meu roteiro de meditação.
estou lá no chão, fazendo metabarra, praticando a vida, fazendo movimentos bons. Como é que essas ideias, então, esotéricas, elas conversam com isso tudo que a gente está fazendo no cérebro? Muito importante entendê-las. E durante a pandemia, nossa, ele começou, né, esse cura diário, que deu 390 alunos com sua noite, depois, agora, em pouco tempo, estamos substituindo, mas ao longo da pandemia, depois da pandemia, então ele foi introduzindo outras práticas também. A gente não faz mais, desde o passado, ele parou o tempo de fazer, eu não reintroduzir outras práticas. Então, uma riqueza assim, de ensinamentos e de possibilidades para nós de acessar essa mente búdica. Então, essas preces, essas práticas são como pontes, são dedos que apontam para as indicações. Então, se a gente souber utilizá-las, elas podem servir de instrução de meditação, são suficientes. Não precisaria de outras práticas e outras técnicas e savanas. Então, essa população é assim, algo maravilhoso. Isso chegou ao longo do tempo do padrão de Bagdá, né, de não ter muitos Gaspar, erros. Quando eu fui a primeira vez a Yaman, eu conheci um pouquinho. Aí, tinha o caderno de imagens impressas, assim, tinha muitos erros. De editar, né, agora. Aí, ao longo dos anos, a gente foi arrumando aquilo, né, aperfeiçoando. E daí, as pessoas foram meio balançar. No começo, tinha valorização de clima, cada você vai fazer até uma chave, né? Você escolhia as fontes, e aos poucos foi gerando, né, essa padronização do Brasil. Então, é interessante, as pessoas não já qualquer sede do Brasil, as pessoas áreas, já numa linguagem para a gente poder trocar elas. É uma coisa assim, o budismo é muito vasto. Né? A gente começa a estudar o budismo, a gente vê que no mesmo a gente viver 1 milhão de vidas, a gente não conseguiria estudar, tem que estudar. Da mesma forma, a gente não vai conseguir praticar todas essas artes, sendo colocadas, expressas. Tudo é muito vasto. Assim, lembra, de 2.600 anos, em vários países da Ásia, as mentes mais brilhantes dos países, assim, estudando, praticando aquilo e gerando conteúdos, comentários, especializações. Então, assim, o budismo era um tema, assim, universidade, né? No Tibete, na China, no Japão, na Índia, a cidade moderna de Nalanda, ela durou de ano 800 depois de Cristo até 1200. Uma universidade durou 1000 anos e chegou a ter 10 monges morando lá, estudando em tempo integral. E debatendo, estudando, fazendo comentários. A biblioteca de Nalanda tinha andares, pergaminhos, todos guardados. Então, tudo se perdeu. O fogo levou tudo. Tristeza, assim, né? Então, você budismo tem uma história muito longa. Então, a gente chega no assim, brasileiro do século XXI, ainda, né? No 20, né? Bem lá para trás, com o 21. E aí a gente, como é que eu vou usar o budismo na minha vida? Como é que eu vou entrar nisso? Então, tem várias barreiras para a gente conseguir penetrar nisso. Veja o esforço do Lama Santo faz de facilitar a linguagem, né, de brincando, trazendo exemplos do cotidiano, o que ele tenta trazer esses ensinamentos super complexos. Todos os mestres e mestras vêm fazendo isso. E a barreira também étnica, cultural, por exemplo, o budismo japonês, né, esse terra pura e sempre, ele chega no Brasil, ele fica décadas e décadas só em japonês. O brasileiro participava, os tempos de São Paulo, do Paraná. Eram só os imigrantes. Né? E aí, com o tempo, aquilo vai havendo lentamente. Da mesma forma, os tibetanos, vai chegando ao Brasil, e eles chegam com frescas tibetano, roupas tibetanas, altares de tibetanos, tudo meio esquisito. Estranho, novo, muito novo para nós.
todas as tradições, tem uma barreira cultural, a gente vai ter que atravessar para poder chegar na essência da coisa. Quando que vai ter o budismo brasileiro? Pois é, o que seria o budismo brasileiro? Essa é uma boa pergunta. E pense, né, o budismo, ao longo da história, só sobreviveu porque ele se adaptou bem aos países nos quais ele foi introduzido. O budismo tivesse tentado se manter estritamente no Oriente Médio, ele não teria dado certo na China. Um exemplo bem importante na China, não havia uma tradição de mendicância. Então, o mendicante não era bem visto na China. Na China, se todo mundo passa fome, tem que trabalhar para comer. Você tem que plantar para comer. Você vai ficar passando, você vai deixar medita e ganhar comida de graça. Então, lá os adolescentes começaram a plantar a reprodução, né, de alimentos. Coisa que na Índia é o contrário. Na Índia, os medicantes eram super valorizados, cuidados, todo mundo ficava feliz de oferecer comida diariamente para eles. Então, na China, o budismo já se adapta. No Tibete, muito mais ainda, né? O budismo super adaptado à cultura, à realidade. Né? O que seria chegar no Brasil no século XXI? Então, assim, como é quem somos nós brasileiros? A gente não tem muita identidade para o Brasil. É um país interessante, é muito múltiplo. É fruto de uma estrutura muito complexa, né, de correntes migratórias, escravidão, né, os indígenas, os chimares, é uma estrutura complexa. E aí a gente não tem muito clareza que é qual a identidade dessas brasileiras. Interessante, aqui no Sul, a gente só já sou daqui, né, mas fora do tempo, em outras regiões, sente a diferença tão grande. Parece que realmente tem. Né, é Brasil, obviamente, é Brasil, tem um outro Brasil. Vai lá para o lado de Belém do Pará, e do lado passando do Pará. Isso é outra construção cultural, histórica. O Rio de Janeiro é outra coisa, São Paulo. Então, cada lugar tem suas características e ainda tem essa complexidade da mente. A mente não é muito bem definida ainda. Mas o budismo ele serve, né? Porque ele serve porque ele lida com as confusões da mente, que são iguais, né? Não é? Já vai ligado ao povo, ignorância, desejo e raiva. A gente tem que se libertar dos três elementos. Agora, qual que é a linguagem que vai funcionar? É isso que a gente está discutindo, esse budismo brasileiro. Ele tem que ser uma linguagem que toque, né, o coração e as mentes dos brasileiros. Agora, será que vai chegar a ser uma coisa popular, que se tornou na Ásia? Não sabe. Hoje, o budismo tem uma fama de ser elitizado. Elitizado, só a classe média, média alta, que acessa o budismo, porque tem uma barreira intelectual, uma forma como ele é exposto, é complexo. Tem também uma questão, né, assim, às vezes financeira, ele não está bem disponibilizado, não está ligado assim, né? A gente não faz um trabalho, por exemplo, de inscrições, né? Não fica renovando pessoas. O budismo ainda é muito incerto. Tanto que se diz que os números de praticantes budistas no Brasil, na verdade, ele diminui nos anos recentes. Muitos dos imigrantes japoneses que eram budistas não estão mais sendo, estão abandonando aqui, estão enfraquecendo. Tem mais, obviamente, pessoas interessadas no budismo, ou enquanto objeto intelectual, muita gente de universidades se interessa, e também o budismo vai tocando algumas ovelhas desgarradas de nós, que sentiram, né, nossa, aquilo realmente pode me ajudar. Mas veja, é pouquinho. São poucas pessoas. Mesmo quando vem grandes mestres, assim, nossa, quando junta 1000 pessoas, a gente acha muito, né? E aí você vê qualquer culto de qualquer igreja aí, assim, já dá um monte de gente, né? Tem o budismo do Brasil, ele é algo muito forte, extremamente exótico, né? Já teve até novela, né? Pelo Antigo Budista, né? 2014, saiu uma novela. Tinha lá na criança, Novela das seis, né? Joia. Novela das seis. Joia rara, né? Joia rara, ó. Todo lugar de novela. Foi. Eu não chegou a ver no novela de temática budista. Mas, em geral, é algo estranho, assim, brasileiro. Então, o que vai ser do brasileiro? Sabe? Uma coisa é meio assim, aparentemente,
uma tendência. Os 11 a 15 Rinpoche já tem visto assim, uma santa já faz um pouco assim. O budismo no Ocidente ele vai funcionar melhor no formato de escolas, não naquele formato de monastério. Muitos ocidentais exploram serem monges e monjas, né? Tem muito apelo para o monástico, por enquanto. Então, a gente precisa de um formato de ensino para os leigos, ou seja, pessoas que não são ordenadas, monges e monjas, como nós. Então, isso não era muito comum no Tibete, na China, no Japão. O budismo sempre foi preservado, cultivado pelos monges e monjas. E os leigos se orbitavam ao redor, faziam doações, recebiam bênçãos, às vezes ouviam ali um texto, uma explicação. No Tibete, não era comum assim, por exemplo, a pessoa sentava a estudar o texto budista. Não era. Às vezes, os chefes de família, suas famílias, eles iam receber uma iniciação, assim, um grande ponto, recebiam, ofereciam cartas, das mesmas, mas não entendiam muito bem o que estava sendo ensinado. Então, aqui no Ocidente, é interessante que a gente mexer no budismo, assim, voluntariamente. Quase ninguém era budista de família, né? A gente procurou, a gente chegou e abriu mão de outras religiões e missões para estar aqui, assim, de certa forma. E a gente quer entender, a gente quer mudar, a gente quer diminuir o nosso sofrimento. Isso é interessante. Eu lembro o Nova Laula, você se feliz, né? Vocês vêm no Brasil, ia dar os notícias aqui, aquela sala cheia, assim, né? O tempo de violão. Todo mundo, assim, muito interessado, feliz em aprender a dar. Eu achava aquilo algo raro, então, mais de uma vez. Não é muito comum, assim, muito todo. Então, o brasileiro ele tem, assim, alguma conexão, assim, pelo menos uma parte dos brasileiros. E a gente, talvez nesse formato de escolas, com professores e alunos, né? Professoras, professores, assim, aí tem talvez funciona melhor. E você faz, né? Grupos de estudo. Então, tem um facilitador, aí tem um grupo que participa, e o budismo vai ser transmitido assim, né? Em escala pequena, numa rede pulverizada muito grande. Então, ele não fica só dependente de figuras assim, muito grandiosas, rocheiras, né? Seres assim, talvez, não sabe se ele vai ser tendo. O John Zerman levanta isso, ele acha que o modelo dos estudos, né, assim, esses mestres e mestres reconhecidos, ele está com os dias contados. Era um modelo que funcionou no Tigela há 1000 anos, mas no exílio ele não está funcionando bem. Muitos estudos reconhecidos abandonaram assim, né, o ensino dado para fazer outras coisas. Eles tomam contato com o mundo ocidental, eles se interessam por sonhos ocidentais, eles são meio que forçados a ser aquilo, em vez de escolher ser aquilo. Aí, quando eles pegam uma certa idade, eles acho que não. Isso não faz mais sentido para mim. Olha que interessante. Você tem uma crise assim dentro do mundo. Vários tipos, né, dentro do mundo. Então, pode ser que seja isso, sim. A gente vai seguir, mas talvez assim, tentando imitar a tradição de Nalanda. Uma grande estrutura assim, de ensino e aprendizado, bibliotecas, textos traduzidos, e as pessoas estudando, passando adiante o que já entenderam, né? Talvez uma melhorada, né? Formações mais sólidas, assim, não acadêmicas, né? Mas formações estruturadas, né? Com começo, meio e fim. Por exemplo, no SED a gente é muito livre, né? A gente chega e vai aprendendo meio que de uma forma caótica, participa de um estudo aqui, outro ali. O SED oferece assim, uma sequência, mas as pessoas vão como não é possível. Então, o aprendizado assim, não é muito linear. Então, a pessoa está aprendendo, meditando a vida, mas daí já está lendo sobre yoga dos sonhos, ela vai fazer um retiro de boa, né? Esse ano que é muito maravilhoso, então tem na morte, né? E vai indo, né? Cuidar, né? E aí, sim, várias tradições, vai numa viagem, vai outra. Então, tem uma fase grande assim, que a gente fica, né? Circulando em várias direções. A gente se adaptar no meio disso tudo, né? Agora, por exemplo, tradições mais formais, assim, talvez não tenha dificuldade. Eu próprio exemplo disso, né? Ele tem uma formalidade, assim, como é que ele vai seguir no futuro, a gente não sabe. Né? No Japão, música está em decadência total. Os templos, assim, abandonados. O Japão hoje é um verdadeiro museu de templos. Um dos lados, do lado dos outros, assim, vazios, porque não tem quem cuide. Não tem lá. Interessante, né? Então,
O budismo é uma religião das 5 maiores do mundo, mas é uma religião que vem diminuindo o número de adeptos nos últimos anos, digamos. Então, talvez também tenha a ver um pouco com os tempos de adolescência, assim. Pessoas talvez não queiram muito, né, olhar para as suas próprias mentes e mergulhar no trabalho essencial, responsabilizar o que está acontecendo na sua vida. Às vezes tem outras religiões com um acordo muito mais, né, imediato. Assim. Olha, faça isso, você vai conseguir isso. Então, tem algumas conversas por aí que são mais para espaço. Mas se vai durar ou não vai durar, não, você fala, não tem essa janela, assim, que o budismo está no Brasil, está no Ocidente, se isso vai adiante ou não, quem viver verá. A gente, de nossa parte do cérebro, né, a gente está fazendo um trabalho grande de propagação do budismo. É o Lama Santo tem quantos anos? Começou em 86. Em 24, quase 40 anos, o Lama está ensinando budismo no Brasil. Antes o Zen, né, o Seta, aí em Porto Alegre, depois o budismo tibetano. Trabalho extenso. Sabe, é uma rede grande, né? Você imagina? Tem hoje já 10, 11 aldeias, umas 60 cidades, tem, né, grupos. E o online expandiu isso em várias direções. E sei lá, talvez tenha 10 mil pessoas. Alguma coisa assim no Brasil, somar todo mundo conectado ao ano. Uma coisa assim. Então é um grupo razoável. Não é pequenininho, mas também não é muito grande. Então, o nosso trabalho é assim, multiplicando dados e estruturando, né, nesse formato de tutores facilitadores, cursos, estudos, e não vai andando. Passinho, passinho. Ô, Marcelo, o budismo nasceu na Índia e foi para o Tibete, né? Bem depois. Foi é isso, né? Foi, mas muitos anos depois. Primeiro ele Mas, vai para a China, ele vai para a China, para o Sudeste Asiático, para a Ásia Central. Ele chega no Tibete só pelo ano lá, 600 e pouco depois de Cristo. mais de 1.000 anos. Mais de 1000 anos depois da morte de Cristo. Mas ele depois ficou mais forte no Tibete do que na Índia. Hoje na Índia ele vamos dizer, ele está em segundo plano, ou Ele ele foi desaparecendo na Índia. Então, o budismo até o ano 1100, 1200, ele era muito forte. Aí, nessa época, dois fenômenos aconteceram assim, na Índia. As invasões islâmicas do norte da Índia, perseguiram o budismo bastante, e o fortalecimento do movimento hinduísta. É como uma questão de nacionalismo contra as invasões islâmicas. O budismo se fortaleceu e o budismo foi minguando. Assim, né? então o budismo é antes do hinduísmo. Não. A gente poderia dizer assim, quando o Buda nasce, tá, em aproximadamente 580 lá antes de Cristo, a religião principal, assim, no norte da Índia, eram as religiões védicas, né, o brahmanismo, né, que se imperava. E aí surge, na mesma época que Buda, várias outras religiões, assim, não ortodoxas, como o jainismo e outros grupos assim, que se multiplicaram na época do Buda também. Depois, com o tempo, vão surgindo, né? Jainismo e outras vertentes que vão dialogando, né, com o budismo na Índia por séculos e séculos. Inclusive o movimento tântrico, né, lá pelo século III, IV, V depois de Cristo, ele surge não só no budismo, mas também no hinduísmo, né, em várias correntes. Quando a gente fala em hinduísmo, é uma coisa gigantesca, né? O hinduísmo são centenas, milhares de visões assim, diferentes que envolvem yoga, envolvem yoga, né? Assim, tem os ascetas, tem muitos tipos de praticantes. Mas o budismo convive, né, com esse mundo do hinduísmo se muito tempo. E hoje em dia, o budismo na Índia ele ressurge um pouco em função dos tibetanos do exílio, né, em Dharamsala, lá no norte da Índia, e um pouco no sul da Índia também. O budismo Theravada, em Sri Lanka, ele sempre foi preservado. Aquela ilha que fica lá no sul da Índia, né? O Tiro Ceilão, Sri Lanka, ele segue forte, e o sul da Índia também é influenciado, né, por esse budismo Theravada, as vertentes do Theravada. Mas na Índia hoje ele é minoritário completamente. Hoje o maior país budista do mundo é a China. Veja, a China comunista, do 1 bilhão para 140 milhões de habitantes, lá 200 milhões aproximadamente se declaram budistas. E a China foi budista por séculos, né? Começou lá mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, as primeiras
esses registros que tem de budismo entrar na China. Então, lá dos 60 até a Revolução Comunista, 1949, é muito tempo de budismo na China. Quase 2.000 anos aí de budismo. Então, o budismo está muito introjetado no pensamento chinês. Mas é o tibetano ou é outro tipo de... Não, é o budismo Mahayana, ele tem várias vertentes na China. Por exemplo, a vertente de terra pura, muito forte. O budismo Chan, que deu origem ao Zen japonês depois. E outros também, assim, tem alguns modernizados também, assim, reformulados. O que predomina é o budismo Mahayana. Mas tem uma influência do budismo tibetano também. Mas com a invasão eles amarraram um pouco o budismo tibetano assim para... Por muito tempo, o budismo tibetano é abafado. Hoje em dia é um pouco melhor, assim. Mas ele também não deixa aquilo crescer muito, não. Não deixa. Mas, assim, os mestres tibetanos, que tem muitos alunos chineses, eles dizem que são os alunos mais dedicados, mais empenhados, são os chineses. Então, os chineses estão muito envolvidos. Então, tem um projeto de tradução, assim, forte dos ensinamentos tibetanos para o chinês. Está acontecendo. O budismo, o futuro dele, ninguém sabe. O Buda falou em 10 estados de degenerescência, né, do Dharma, e a gente estaria no 8º, que é o estado de degenerescência, ou seja, na época do Buda era muito mais fácil aprender e alcançar a iluminação. Hoje em dia, cada vez menos pessoas se interessam mesmo por budismo, e os que se interessam, poucos praticam. E os que praticam, poucos alcançam a realização. Hoje estaríamos, assim, mais para o final do que no começo desse ciclo assim, de Dharma. Assim, que os Budas giram ao roda do Dharma, colocam movimento, aquilo dura um tempo, pode ser curto ou longo, e aí quando acaba, aí podem vir outros Budas ou não. Se diz que nesse ciclo universal, nessa era, nesse Kalpa que a gente vive, que diz que é o Kalpa afortunado, 1.004 Budas virão. Sendo que o Buda Shakyamuni foi o 4º. E o Buda Maitreya será o 5º, em algum momento no futuro, quando o Dharma desaparecer completamente. As profecias, né, dos textos explicam. Mas virão assim, tudo atrás. Então, isso não é bom, né? Se seguir renascendo por aqui, né? Se tivesse vendo humano aqui desse jeito ainda, né? Se não destruir tudo antes, aí, talvez tenha que renascer em outros lugares por aí. Essa é a vantagem, né, da visão budista, né? Mesmo que o planeta desapareça, né, a mente não é aniquilada pela radiação. Então, a gente segue renascendo em outras formas, contáveis possibilidades do universo. Isso é um tema interessante, né? Tem a Eliane Xavier, essa professora daqui também, né? A Eliane, prata da casa, né? Também. Eliane, né? Que começou no site de Curitiba, ela hoje está lá em Volta Redonda, e agora está estudando lá para Viracas, está construindo a casa dela. E a Eliane é mestre em física quântica, então ela explora muito, né? Física quântica no budismo. A gente fez uma live essa semana que passou, estava lembrando dessa questão, né? Na física se fala assim, sobre as probabilidades de existência das coisas. Então, a possibilidade dos multiversos, né? Muitas coisas acontecendo em paralelo, de acordo com suas probabilidades quânticas. Isso dialoga completamente com o budismo. Quando o Buda fala em 1 bilhão de sistemas universais, não está se referindo assim a lugares geográficos. Ele está falando isso, assim. Então, assim como esse universo que vocês vivem, tem 1 bilhão iguais. Iguais, assim, né, em paralelo. É como se cada um de nós está vivendo uma certa realidade específica, mas tem muitas versões disso correndo em paralelo. Então, diálogos interessantes da física com o budismo. E assim, a visão. É isso, o budismo vai indo, vamos ver o que vai dar. Mas a gente está numa fase interessante, porque a gente se interessou pelo budismo, encontrou os ensinamentos, encontrou os mestres, as mestras. Então a gente pode aproveitar muito dessa vida. Né? Aproveitar enquanto há tempo. Né? A gente vai dar uma olhada esses dias, né? Nossa sabendo. Então, vejam, a capa já é maravilhosa. Então, na capa, a gente tem o Buda Shakyamuni, quarto Buda dessa era. Né? Buda Shakyamuni. Oi, Hilton. Só para nós colocar, né? Tem 1.004.
Não é? Tem só 1000 aí pela frente ainda, né? Maravilhoso. Se diz que é um cálculo afortunado, Bhadra cálculo. Tem eras longas em que não surge nenhum Buda. Em que os seres que nascem naquela era não têm oportunidade de encontrar os ensinamentos. E não é porque os Budas não querem ensinar, mas é que os seres não têm um karma adequado para receber os ensinamentos. Lembra? Assim, não tem nada que aconteça ao nosso redor que não dependa da nossa estrutura kármica interna. Ou seja, tudo é coemergente. O mundo externo que eu experiencio depende da minha estrutura interna. Então, quando os seres não têm conexão nenhuma com os ensinamentos, o Buda pode ficar pulando na frente deles, assim, dizendo, olha, eu vou te ensinar o caminho da liberação. A pessoa vê lá um maluco careca, tipo americano, assim, né? Já tem uma arma que você já mata, talvez, né? Para eliminar. Então, aquilo não funciona. Não tem eras longas em que os ensinamentos não surgem. A gente está numa fase boa. Né? Ainda é possível. Ainda há tempo. Né? O tempo é curto. Né? Se diz nos tempos da degenerescência, o tempo passa mais rápido. Quanto dura um período de degenerescência? Isso não tem uma duração especificada em termos de número de anos. Por quê? Isso depende dos fluxos mentais. O tempo, ele é uma grandeza completamente subjetiva. Ele não é objetivo. Nós temos relógios atômicos de mensuração. Mas isso é só número lá girando no computador. Agora, como é que nós experimentamos o tempo? Isso depende da agitação mental. Quanto mais agitada a mente, mais rápido o tempo passa. Por isso que a gente vai vendo aqui nos tempos atuais, assim, esse excesso de estímulos eletrônicos, informações, assim, muito movimento mental, é extremamente perturbador. Não tem tanta gente com TDAH, com ansiedade, com depressão, com problemas variados. Então, assim, o bombardeio, né, mental, assim, uma coisa jamais vista. Pensa, um pastor no Tibete cuidando dos iates, lá em cima do pasto. O que era a vida dele? Né? Estava lá, cuidando, tocando sua flauta, e daqui a pouco passava um pássaro, que vem chuva. É uma vida lenta, tranquila, assim, claro, tinha guerras, doenças, epidemias, etc., problemas. Mas a sensação de tempo era bem diferente. Nós mesmos, nós temos idade aqui para lembrar dos anos 60, 80, em que a gente sentia que o tempo era mais devagar, dava para fazer mais, a gente conseguia fazer mais coisas. Não era? Não tinha essa correria, essa pressão de tempo. Você. É gente assim, né? Lembro disso. Então, assim, eu lembro meu 2,5 que eu comprei. Poxa, a vida era tranquilo. Põe o disquete para dar o boot, disquete 360K, né? Você ia lá, ligava, ia tomar alguma coisa, enquanto ele lia o disquete, carregava o DOS 5.0. E aquilo lá subiu o seu operacional, e você ia lá, dia barrado. Aparecia lá. Aquilo era maravilhoso. Você não sabe nada sendo lá no computador. Você tinha um controle sobre a máquina. Lembra? Você reinstalava o sistema e tudo, né? Editava o AutoZec Multibart. Lembra do AutoZec Multibart? Eu fazia WordStar. WordStar. Tenho certeza, né? Fazia os textos, os primeiros editores de textos. Planilha, SuperCalc. Alguém usou? É muito interessante. E aquilo era lento, mas a gente achava o máximo. Né? É quando surgiu o Atari. Jogou Atari. Então, o mundo era mais lento e a gente lidava bem. Hoje em dia, assim, não sei como é que vocês sentem, mas olha, tem que ter muita estabilidade de mente para não ser arrastado. Entropia, não sei se já ouviu falar. Entropia? Realmente, né, como a entropia está aumentando, a gente tem essa sensação e realmente está passando mais rápido, né? Tem um episódio bem legal, né? Escapando. Sim, falando sobre Teste, fala assim. Vai é, ser muito bom essa experiência. Na física, sempre um grande teórico do século, o John Wheeler, que ele começou a postular que a realidade ela é
a grandeza básica da realidade é informação. Não é elétrica, não é matéria. Nós estamos num mundo de informação. Tudo é informação. Então, quando a gente começa a multiplicar o volume de informações, ele vai gerando, né, assim, uma complexidade, né, enorme. E essa complexidade, veja, no nosso cérebro, ele não ainda se adaptou, vamos dizer, esse volume de coisas, então começa a gerar uma desconexão assim, com outras coisas. Então, quer dizer, os elementos se enfraquecem. Terra, água, fogo, ar, se desequilibram. Vidas muito artificiais. Pensa, o ser humano ele desenvolveu esse tipo de estrutura, né, de saúde, de corpo, andando pelas savanas, planícies, florestas ao longo de centenas de milhares de anos. Aí, nos últimos 50, 70 anos, a gente mudou completamente o estilo de vida. De uma forma muito radical. É óbvio que vai ter consequências, vai ter doenças variadas, vai ter, né, assim, situações mentais complexas e desagradáveis. Então, no meio disso, a gente tenta praticar, né, o budismo. É bem difícil. É raro uma pessoa sentar para praticar, para meditar hoje no meio de tanto estímulo sensorial agradável. Realmente alguém que quer. O Sansara é muito luminoso. Ele sempre foi, mas agora, gente, a gente tem assim no alcance da mão qualquer informação sobre qualquer coisa do mundo todo. Isso é impressionante, não é? Lembra do tempo da Barça? Você queria estudar alguma coisa, você Mirador. mirador, americano, Conhecer. enciclopédia abrir, né? Tinha vários assim. Então, aqui não é assim. Você batalhava para conseguir informação. Eu insistia com os meus filhos para que eles tinham que aprender a achar no índice e achar na. Procurando esse daí lá no meio da enciclopédia achar. Isso mesmo. Então era 3 livros de índice, né? Mas, Marcelo, tem uma questão interessante que, né, que eu acho que eu observo muito, já que o budismo avançou para o Ocidente, e esse gosto do Dalai Lama pelo conhecimento ocidental faz com que a gente tenha esse olhar, principalmente para a ciência, né? E se você olhar quando o Dalai Lama fala de ciência, num dos trechos ele diz que ele fala de ciência com C maiúsculo, não com C minúsculo. Que acho que é bastante importante, porque o Dalai Lama não está falando de física, de química, ele está falando de filosofia, né, propriamente dito. E parece que há um certo gosto de querer fazer uma certa mistura do budismo com outros tipos de conhecimento, né? Eu acho isso temerário, né? Porque a gente fica, às vezes, pegando trechos de ciência e de conhecimento, umas frases e tira do contexto e traz para dentro do budismo como se fosse uma compensação de uma tentativa de justificar o budismo a partir da ciência. O que eu acho que não faz muito sentido, porque ele não precisa disso, ele está bem antes disso, né? Ele surge antes disso, né? Ele tem uma construção de um conhecimento que está enraizado, está ali próprio, ele não precisa de uma justificativa de outro, né? O que talvez aconteça a ciência, sim, ela vai porque ela está. Não existe um conhecimento na ciência que perdura durante muito tempo, ele se desfaz, né? Nem existe física quântica, eu diria para vocês, gente, existe mecânica quântica, né? E é uma das mecânicas, existem várias outras mecânicas, né? E é uma delas. E, né? E eu digo para vocês, ela não faz muito sucesso, não. A gente só resolveu o átomo de hidrogênio até hoje. A tabela periódica dos outros a gente não sabe explicar. Então, às vezes, eu vejo, por grande parte, principalmente do budismo, uma certa tendência de querer ir lá. A física vai explicar o budismo e tudo mais. E não explica. Não. Né? O Dalai Lama Então, publicou esses diálogos, desde os anos 80, porque ele viu assim, como é que nós vamos acessar a mente dos ocidentais? No que eles acreditam? Bom, hoje em dia eles acreditam na ciência. Eles podem dizer que são cristãos, que são isso, são aquilo, mas na verdade, o que é verdade é o que a ciência acaba dizendo que é uma verdade científica.
A ciência se tornou um novo ídolo, né? Assim, ou seja, donos da verdade. Então, bom, então vamos conversar com eles, né? E o Dalai Lama, ele se interessava pessoalmente por ciência, né? Desde muito pequeno, né? Muito interessado em como as coisas funcionam. Então começa a surgir esse diálogo, e ele ouve o que se tem para traçar, cientistas de várias áreas têm para trazer, e ele tenta fazer um diálogo, o que o budismo teria de paralelo com isso, o que seria realmente interessante. Mas com certeza, o budismo, se a gente for olhar, ele é uma visão espiritualista, né? O budismo fala em renascimento, em múltiplas vidas, em roda da vida, em incontáveis reinos em todas as direções, fala em karma, fala em seres invisíveis que estão por aí, que estão em outros reinos, né? E o Buda, ele é como se fosse, assim, tem uma função assim, soteriológica, de salvação. Ele vem, ó, gente, a gente tem que se salvar do samsara. Então, tentar realmente encaixar o budismo na cultura ocidental não tem jeito. Mas tem alguns diálogos possíveis, né? Para a gente poder, assim, se a gente apontar só as diferenças, daí aquilo não vai para frente, né? Mas alguns paralelos, tá vendo? Fazer um paralelo não dizer que é exatamente igual. Né? Então, você pega uma frase, né? Uma frase solta, e digo, Nietzsche disse isso. Pega uma frase de Nietzsche e resume a filosofia complexíssima dele, né? Tudo funciona. Então, mas tem muita gente que usa isso, sim, porque aquilo que é cientificamente comprovado é mais bem aceito. Por isso que, por exemplo, o movimento Mindfulness, né, cresce tanto. E ele nasce, né, com essa ideia de que ele é testado, né, aprovado pelos médicos, né, por neurocientistas, né, que tudo foi medido, né? Então, aí é que é mais bem aceito. Agora, esse lado mais religioso, mais esotérico do budismo, ele tem dificuldades em penetrar na cultura ocidental. Quem já tem conexão kármica, por algum motivo, aquilo já viu ele sair. Já que o Rinpoche dizia que a função dele era sair andando por aqui e reconectando aqueles que já tinham conexão com ele de outras vidas. Não é que ele estava fazendo alunos novos. Ele estava arrebanhando aqueles que já tinham um brilho com ele de outras vidas. Uma forma de olhar. Assim. E o budismo, com certeza. O budismo até tem uma certa... O budismo não, os budistas têm às vezes uma arrogância assim, né? Então, o budismo é muito superior a tudo isso aí que está aí. Ciência. Essas religiões aí surgiram no deserto para ajudar a gente a atravessar o deserto. Não tem nada a ver, né? Os Zonza brincam com o Zonza era meio calço, às vezes, né? Ele fala, não, é manual de sobrevivência no deserto. Dando umas complicadinhas, assim. Ô Marcelo, O budismo é um pouco, ele é muito sofisticado, né, em termos de mente, de pensamento, assim. Mas às vezes pode gerar uma sensação de superioridade também em relação a conflitos, né, e visões. mas não existe religião sem misticismo. Religião. Se você não acredita no misticismo, você não vai acreditar em nenhuma religião. Pois é, o budismo ele tem uma condição estranha, né? Não é bem uma religião no contexto assim, tradicional da palavra. Ele tem manifestações religiosas, mas a base do budismo, o Buda ele se colocava como médico. Eu tenho um método para curar a doença da mente, o sofrimento. O budismo é um conjunto de técnicas para libertar a mente da confusão, da ignorância. Não é filosofia só, mas tem aspectos filosóficos. Ele não é religião, de modo tradicional, mas tem manifestações religiosas no meio dele. Mas ele seria mais, assim, de olhar um conjunto de técnicas e métodos, né, para libertar a própria mente de si mesmo. Mas tem um aspecto religioso forte no Oriente, que se tornou algo muito grande, e aí as pessoas querem batizado, querem casamento, funeral. Então tem uma função social também que vai surgindo. Então isso também é importante. Mas não é a essência do Dharma. O Dharma, ele é atemporal, ele também não pode ser chamado científico, né? Ele questiona as premissas da ciência. Como o Dalai Lama sempre fala, que os cientistas são pouco céticos. Eles tinham que ser mais céticos para fazer as pesquisas dele. Então, a premissa básica é de que já há um mundo pronto aí fora para ser estudado. Né? Tem uma realidade
Isso é inquestionável. A questão é como que essa realidade se constrói. Agora, o Buda, como ele mergulha na própria mente, e ele entra em estados alterados de mente que essa realidade comum não é mais experimentada, outras coisas são experimentadas, aí ele questiona, mas será que o mundo existe mesmo? Será que há uma realidade lá fora para ser experimentada por si só? Então ele dá um passo a frase, né? E ele vai recuando o suficiente para superar a dualidade, né, sujeito-objeto. Porque nesse sentido que o pessoal cai muito, né, na questão da mecânica quântica, né, da questão do papel do observador, né, das experiências. É um tema, do budismo já é um tema macroscópico, e acaba surgindo como tema, né, das dimensões quânticas, né, operação, né, do resultado. Mas que a princípio não é tão clara a experimentação disso nos fenômenos macro. Agora, no budismo, a gente vai falar disso todo. De que modo que o observador constrói a experiência que tem o resultado dependendo da posição de mente dele. Então, a consciência é uma grandeza fundamental para analisar as experiências. Já a ciência sempre tentou gerar conceitos, né, fossem independentes do subjetivismo. O Alan Watts fala sobre o tabu do subjetivismo que tem na ciência. Eu tenho um horror ao subjetivismo. As coisas teriam que ser objetivas, elas têm que existir. A gente só tem que descobrir como. E já o Buda, ele trabalha o tempo todo com a mente, com as grandezas internas. E como o Lama Wallace fala, é para entender por que a ciência se afastou do subjetivismo, porque sem o treinamento da mente interno, a mente é uma coisa flutuante, né? Não é muito confiável enquanto, né, um instrumento de medição. Agora, aí quem pratica chama e gera uma mente estável, como um microscópio, aí sim tem uma mente funcional o suficiente para analisar as coisas corretamente. Por isso o treinamento da mente. Essas coisas. Quem gosta desse assunto, sim. Tem alguns livros interessantes, mas em Dimensões Escondidas, né, do Lama Wallace, é muito interessante. Ele faz, né, paralelos entre física e budismo. As teorias bem interessantes. Tema vasto, né? E aí, né, no meio disso tudo, surgiu o Buda, Shakyamuni. Então, essa capa é muito significativa. Então, quem não sabe, né, essa capa é uma foto de uma tanca que uma santa ganhou do Dalai Lama. O Dalai Lama foi a Porto Alegre em 1992. Essa tanca, ela está hoje no centro de São Paulo. Lá na parede do centro da Fundação de São Paulo. Né? Então, tem até ali embaixo, tem a letra do Dalai Lama ali embaixo. Então, aí se tornou a nossa imagem oficial, assim, né, do Buda Shakyamuni, ter sido, né, conhecido pelo Dalai Lama. Então, o Buda, ele se manifesta, né, como um monge, roupas monásticas, tigela de mendicante, sempre a mão direita tocando o chão, né, o gesto de tomar a terra como testemunho da iluminação dele, né, o Bumi se baixa, toca a terra. Ao lado do Buda, quem são aquelas figuras ali ao lado do Buda embaixo? Quem sabe? Esses seres. Tem dois ali, não tem de cada lado. Filhas de mano. Filhas de Mara, não. Sabedoria e compaixão também não é exatamente, tem nomes, são seres que existiram. Valendo 1 milhão. Quiz budista. 1 milhão de méritos. 1 milhão de méritos. Então aqui sempre aparecem os dois principais discípulos do Buda, Shariputra e Maugalyayana. Shariputra e Maugalyayana foram os dois principais discípulos do Buda que ele permitia que ele desse ensinamentos até no lugar do Buda, quando o Buda estava cansado. Então, eles são, né, um à direita e um à esquerda, então são duas figuras especiais. Né? São todos cheios de dores, etc., mas eles são dois arahats, ou seja, seres que alcançaram a liberação do samsara, não têm mais emoções perturbadoras, têm uma mente completamente pacificada, e eles não são bodhisattvas, eles são arahats.
Bodhisattva é alguém que se conecta aos seres do mundo, né? Que ele tem contato constante, praticando especialmente compaixão e sabedoria também. Mas o Arhat é alguém que se afasta do mundo. Ele anda no meio do mundo, mas ele não se mistura com o mundo. O Arhat é alguém que se libertou de todas as paixões, alcançou o Nirvana, mas ele não tem a mesma abordagem do Bodhisattva de estar misturado, entendeu? Uma realização muito elevada, mas não é o estado do Buda, é um estágio no caminho. Entendeu? Então, esses são dois grandes arhats. Sariputta, qual o outro? É um nome bonito, né? Maldigalyayana. Maldigalyayana. Mal, com D, Maldigalyayana. Um nomão. Esses nomes de sânscrito são lindos, né? Eu dar nome para os filhos, né? Maldigalyayana. Olha, já vai boa, né? Então, e são dois discípulos maravilhosos. E ali embaixo também tem um resumo dos ensinamentos do Buda, né? Naquelas letras fáceis de ler. Né? Então, ó, não cometa nem mesmo uma ação não virtuosa, mas sim reúna uma grande quantidade de virtude. Está em inglês, é? Está em inglês. Como é que continua ali? Está em inglês, agora eu vi que está em inglês. Nem sabia que estava em inglês. Não, mas achei que tem várias frases, né? Uma em inglês e outra. Vamos pegar, vou dar um zoom aqui na. Cuidado, ninguém. Mas são os três ensinamentos básicos do Buda. Evite as ações negativas, cultive as ações virtuosas e direcione a sua própria mente. Esse é o resumo do budismo. Commit not one. Você consegue ver as direitinho? Commit not one Unwholesome. deed, Não é nenhuma ação não virtuosa. but gather a wealth Reúna uma grande quantidade de virtudes, né? Uma riqueza de virtudes. subjug your mind its entirety. Então, subjuga sua mente de forma completa. Ou seja, né? Doma sua mente de modo completo. The teaching of Buddha. Esse é o ensinamento do Buda. Definição do Dharma. A Definição do Dharma. definição do Dharma. Isso aqui, essas três recomendações básicas. E embaixo, ele também coloca a essência da realidade. All Contaminate fenômeno. arise from causes. Então, todos os fenômenos contaminados surgem de causas. Isso é muito importante. Isso aí, o budismo é não teísta. O budismo ele não acredita numa causa primordial, única, uma força cósmica, alguma coisa que iniciou tudo. Então, o budismo vai falar uma cadeia causal infinita, impessoal. Então, essa afirmação, né, todos os fenômenos contaminados, eles têm suas causas. Cadeia causal. Which were described by the Tathagata. Né, que foram descritas pelo Tathagata, pelo Buda, né, aquele que se foi. That which leads to their cessation. Aquilo que leva à sua associação também foi ensinado, né? Ele continua ali. Was also explained by the Parabon of Virtues. Então, aquilo que leva à sua cessação, ou seja, as causas que levaram ao surgimento dos fenômenos contaminados, também foi ensinado pelo Buda. Então, aqui ele está falando da lei da originação dependente. Todos os fenômenos surgem por causas e condições, e eles também cessam, ou seja, eles desaparecem por causas e condições. Então, vejam, na capa aqui já tem tudo que tem que fazer. Embaixo. Você é falado muito. Não. É alguma coisa aqui. Maravilhoso, né? Então, veja, isso aqui é uma riqueza, porque é algo que chegou até nós pelo Dalai Lama. E tem uma dedicação. Olha, Tem, ali em tibetano, sempre ficou mais difícil, né? Mas tem uma data ali. Parece 3 de agosto, mas não dá para ver o ano. o ano. Pois é, eu não sei se o Lama sabe, vocês têm que perguntar essa última frase, né, do manual.
estão presentes, maravilhoso. Então, Dia 9 tem alguma coisa. Parece parece que dia 3 de agosto. é 92? Talvez, né? Viram? Aí foi no Eu Porto Alegre, né? Em Porto Alegre, não sei se foi nessa data, mas pode ser, né? Então, 92, tinha que ver. essa é a capa. Aí aqui logo no verso da capa, Marcelo, só voltando ali, por favor. Tem uns seres aí também, aí do lado do Buda, tem uns seres lá em cima. Ele tem lá alguma- acima do Buda, lá no topo da cabeça dele, tem um pássaro, que é o Garuda. Tá vendo que o pássaro meio azul em cima? Tá. O Garuda também é uma ave, assim, né, de todo o sistema indiano, assim, não é tibetano, é indiano, né, assim, de místico, lendário. Ele é um pássaro que já nasce pronto para voar, ele já nasce pronto, perfeito. Tanto que ele é um símbolo da grande perfeição. Ou seja, a natureza búdica já surge de modo perfeito e pronto, não tem que se desenvolver. E o Garuda, ele é considerado um protetor dos ensinamentos e ele combate os nagas. Os nagas são seres conectados assim, são os corpos deles metade cobras e metade meio humanos. Mas os nagas, eles têm um papel importante nos textos budistas. Nós vamos encontrar vários sutras em que o Buda ensina os nagas, dialoga com eles. Então, eles estariam no reino dos animais, a princípio, mas eles têm uma inteligência, eles podem praticar e alcançar a realização. Tem um sutra da filha do rei Naga Sagara. Então, é uma menina jovem Naga que alcança a liberação só ouvindo os ensinamentos do Buda. Os Nagas estão presentes. Se diz que os Nagas, enquanto seres assim, sutis, a gente não os enxerga, eles regem as águas, as doenças contagiosas. Quando tem alguma epidemia, pandemia, alguma coisa assim, é porque os Nagas estão alvoroçados. Ou seja, os Nagas, como eles cuidam das águas, quanto mais a gente polui, destrói as fontes, etc., mais doenças contagiosas vão surgir. Se estivesse desequilibrando mais e mais e mais esse mundo dos Nagas. Mas isso será que é só alegoria, né? Uma forma de falar? Vários mestres sim, escrevem, né, encontros com os Nagas. Guru Rinpoche, nas biografias dele, ele descreve detalhadamente quando ele chega para ajudar a construir o monastério de Sanien, no Tibete, se diz que o monastério não ia para frente. Tinha muitos impedimentos. Aí o Guru Rinpoche invoca assim, o rei Naga. O rei Naga vem, ele vem de costas, assim, porque diz que ninguém pode olhar o rosto dele. Tão terrível que é. E aí o Guru Rinpoche pede para ele para ajudar, né, a construção do monastério e que ele ajudasse o monastério a durar por muito tempo. Aí ele disse, eu vou ajudar agora, mas eu não posso garantir o futuro. O futuro nem os meus filhos irão me obedecer. E esse lugar vai se transformar em matador, prisão, lugar de tortura, monastério de Sanye. Então, se diz que os Nagas tiveram esse contato assim, no Tibete, e eles estão por aí. Nagarjuna, o nome dele vem dos Nagas. Diz que Nagarjuna, ele através dos poderes, né, clarividentes dele, ele vai ao reino dos Nagas e pede os sutras da Prajnaparamita de volta. Ou seja, os Nagas estavam guardando os sutras da Prajnaparamita. E Nagarjuna dá ensinamentos para eles e em troca eles devolvem os sutras. Então os sutras retornam ao reino humano lá no século II depois de Cristo. Então, são várias histórias que a gente pode considerar assim, não verídicas, mas entre os tibetanos tem coisas muito recentes, assim, fantásticas, que a gente não deveria assim, sair a descartar. Por exemplo, muitos mestres tibetanos eram capazes de retirar textos de dentro das pedras, de dentro dos lagos, os termas, né, os tesouros de ensinamentos, ou seja, capacidades assim paranormais, né, conectadas a habilidades específicas assim. Isso está recheado no budismo, na história fantástica. Sítios comuns, poderes paranormais, que surgem pela capacidade de concentração da mente.
Isso é através da prática de chama, né? De concentração. Se a pessoa persistir até o final, os poderes, é como se a gente estivesse ativando regiões do cérebro que não são usadas. Vai adquirindo outras habilidades, clarividência, clareaudiência, se manifestar em vários lugares ao mesmo tempo, atravessar objetos aparentemente sólidos, dominar os elementos. Isso, por exemplo, no Vishuddhimagga, né, o caminho da purificação de Buda Gosha, ele descreve claramente como que o yoga, ao dominar o elemento terra, ele faz o que quiser com o elemento terra, ele mergulha na terra, anda através da terra. Então, a terra não é real. A terra é um conceito na mente dos seres. Então, aqueles que superarem as fixações do conceito dos elementos são capazes de dançar no meio dos elementos de uma forma não convencional. Essas descrições assim. Aí é aquilo. Né? Ah, mas existe ou não existe? O Lama Wallace me conta um exemplo dele, assim, paranormal, que experimentou. Ele estava na Índia, estava com uma infecção, uma coisa gastrointestinal, uma dor, assim, lá no abdômen. E aí ele foi visitar um mestre e lá tinha um yogi. Não era nem budista, era um yogi hinduísta que estava lá. Esse yogi se apresentaram. E aí esse yogi olhando para ele, você está com uma dor aqui, não está? Uma dor faz tempo, não consigo resolver. Então faz o seguinte, ele deu uma tigelinha de metal para ele, segura essa tigelinha contra o seu abdômen, e aí esse yogi do outro lado começou a recitar uns mantras. Enquanto isso, o Aloose sempre foi esquentando a tigelinha no corpo dele. E no final ele falou, pronto, pode tirar. E quando ele tirou, estava cheio de cinza dentro da tigelinha e a dor tinha desaparecido. De alguma forma, ele desmaterializou, estava lá dentro, e aquilo desaparece dele. Então, uma história interessante, né? Em primeira pessoa, assim, não é alguém contou para ele. Então, tem muitas coisas assim interessantes. Mas que nem tem as cirurgias mediúnicas, Dr. Fritz. Centros, né, de banda, de candomblé, acontecem coisas bem estranhas, né? Ou o espiritismo, muitas coisas aí, né? Que a gente não entende. E tudo bem. Né? Então, no budismo, isso tem uma explicação muito clara. Na medida em que a mente vai quebrando as suas limitações conceituais profundas, inconscientes, elas vão sendo liberadas, superadas, a mente vai enxergando a realidade de uma forma mais ampla. Então, o Buda é como se ele enxergasse o espectro completo assim, de realidades possíveis. Não só os seres humanos acham que experimentam. Então, ele vê múltiplos mundos ao mesmo tempo. Os mundos estão todos disponíveis para serem vistos. Agora, a mente estreitada, focada no único aspecto de experiência, ela vê coisas apenas condizentes com o que ela está focando. E para esse negócio de cura, né? Tem essa recomendação de Guru Rinpoche, né? Falando. Então, o próprio Buda, naquela passagem nos sutras, em que alguns discípulos do Buda começaram a manifestar poderes milagrosos no meio assim da população. E aí, por motivos às vezes meio fúteis. Só para mostrar que eles podiam fazer alguma coisa. Aí o Buda proibiu terminantemente. Eu teve uma disputa por uma tigela mendicante de madeira de sândalo para colocar no alto do poço. E alguém teria que voar lá e pegar. E um dos discípulos do Buda se eleva no ar, vai lá, pega e ganha. E quando ele chega na sanga, todo mundo lá ovacionando ele, aí o Buda fica sabendo, manda destruir a tigela, moer, fazer esse medicamento com a tigela e proíbe terminantemente eles de manifestar. Uma forma. O Buda vai falar, isso aí é só, vocês estão brincando no samsara. O ensinamento do Buda é para levar além do samsara. Não é para ficar arrumando, mexendo no samsara. Isso aí é como você está num sonho lúcido e ficar brincando lá dentro do sonho. Vou, atravesso uma parede, aí, sei lá, me manifesto de uma outra forma, transformo os objetos. Então, isso é apenas samsara. E o ponto último seria libertar a mente das aparências, e não brincar com as aparências. O ensinamento realmente não ficar na existência. E do Padmasambhava que assim, tipo, vai curar o corpo da pessoa agora, né? Mas daqui a pouco ela vai morrer. Permanente, sujeito às doenças. E tem que curar a mente. Não gastar muito tempo com isso, né? Porque é muito fácil ficar preso assim,
usar a meditação, as práticas, para gerar habilidades do sensato. Né? Por exemplo, habilidades, né, de cura ou de manipular as mentes das pessoas. Então, pode ser, né, assim, a vida espiritual pode ser utilizada de uma forma negativa. Então, o propósito sempre é a liberação. Nunca é melhorar a nossa condição temporária. Pode ser que, por efeito colateral, nossa condição temporária melhore, mas isso não é o ponto principal do lugar. Né? Aí vem Guru Rinpoche, da segunda figura. É uma figura maravilhosa também, né? A imagem de Guru Rinpoche a gente sempre usou, assim, no cérebro. Depois veio o Guru Rinpoche pintado no templo de Viamão, né? A gente começou a usar aquela outra imagem, mas essa aqui o Lama trouxe lá do chá do Rinpoche também. Então o Guru Rinpoche está no centro da imagem. Então ele é uma figura interessante. Ele veste vários montos, né? Vários níveis. Então ele tem os votos monásticos de Bodhisattva e os votos tântricos de um praticante, né, da realidade última. Então, são 3 camadas de mãos que ele veste. Ele segura um Vajra na mão direita. Estão vendo que tem um objeto, um cetro, né, na mão direita dele, né, está segurando na frente assim. Então o Vajra representa os meios hábeis, a sabedoria primordial que corta através das coisas. O Vajra é como uma arma. Ele é o material mais duro que existe. Nada pode destruí-lo, mas ele destrói qualquer coisa. Ele representa essa sabedoria primordial que corta para nós. Então, a palavra Vajra tem várias traduções. Às vezes é traduzido como diamante, às vezes como relâmpago, só para, né, tentar fazer um paralelo com essa característica de ser cortante. Mas ele é um objeto assim, ele não é desse mundo, vamos dizer assim, ele não tem as características do diamante nem do raio. São apenas comparações. Ele também tem um tridente, não tem ali? Bonito ali do lado, né? Com cabeças, uma seca, uma mais ou menos em apodrecimento e uma recém-cortada. Por isso que a gente desistiu de fazer ele ali na frente, no lado. Eu ia pegar bem, né? Pois é, tridente com os crâniozinhos, né? É meio assim. É só isso também ganha, né? Porque mostra, né? Assim, esse daí, essa representação dos 3 crânios, a superação sobre os 3 venenos: ignorância, desejo e raiva. Tudo é simbólico. Então, as imagens são simbólicas. Não é dos tempos passados por dentro. Também, sempre nos coloca os 3 níveis, sempre são várias coisas. Então, ele domina, ele supera corpo, energia e mente. Ele supera os 3 venenos. Ele supera os 3 tempos. Então, a simbologia budista, raramente um símbolo significa uma coisa só. Vocês vão ver, assim, geralmente cada símbolo tem múltiplos sentidos de significado. E aí também, ele tem um chapéu especial de 5 pontos. É o chapéu do Padmasambhava, que representa a sabedoria. 5 pontos. Na mão esquerda ele tem um vaso de longa vida, onde tem uma tigela, uma copa de crânio, uma cabala, um crânio cortado pela metade. E dentro dele tem ali um vaso de longa vida. Tem um símbolo da imortalidade. Então, no budismo se faz muito, assim, práticas de longa vida. Ou seja, práticas para poder estender a duração da vida e praticar o máximo possível. Né? Evitar que a gente morra, às vezes, de uma forma extemporânea, como se diz, por acidentes, por violência, e que a gente possa ter alguma proteção. Sabe? Então, tem as práticas de habitais, o Shilishya Vijaya, tem várias práticas que os tibetanos fazem para estender a longevidade. Por exemplo, tem mestres que dizem, no John Rinpoche disse que quando ele era jovem, previram para ele que ele viveria 74 anos. Mas, se ele fizesse tal e tal prática, ele poderia estender um pouco mais. Ele acabou vivendo 83. Então, ele conseguiu estender, vamos dizer assim, a tendência kármica daquele corpo de viver certo tanto. Então, a duração da vida, na visão budista, é sim, tem uma tendência a partir dos karmas passados. Mas os karmas podem ser purificados, podem ser transformados, e a duração da vida também pode ser estendida. E pode-se chegar, né, extremos, como, por exemplo, aqui, dos 2 lados dele, a gente tem 2 mulheres, Mandarava e Yeshe Social. As 2 principais discípulas, né, de Guru Rinpoche ao longo de todo o tempo que ele ficou no reino humano. Então, a princesa Mandarava
ele conheceu na Índia, né, muito tempo antes de ele ir ao Tibete, e os dois alcançaram, né, o sítio da imortalidade. Tem um estado, né, de prática, que é o Vidyada, né, ou seja, o detentor de sabedoria com domínio sobre a vida, e ele morre só quando ele escolher morrer. Então, ele não tem mais o funcionamento comum da biologia do corpo. Então, eles vivem de um longo tempo. O Guru Rinpoche ficou mais de 1000 anos, né, no Reino Humano. Mandarava, ela ficou por alguns séculos também, se ela some, e às vezes ela aparece para alguns praticantes, né, homens e mulheres, para dar ensinamentos. São consideradas daqueles, não? O Dakina é um termo geral para uma praticante assim, com sabedoria no corpo feminino. Então, Dakina, ou seja, aquela que voa através do espaço, tem Dakinas de maior sabedoria ou menor sabedoria. Você vai encontrar Dakinas mundanas também. Tem alguns poderes e habilidades, mas que não têm a mente livre. Você vê que ainda tem apegos, tem jogos no samsara. E vai ter as Dakinas de sabedoria. Né? Por exemplo, o Dakina, que o tibetano é Kandro, é o título que se dá especialmente para as grandes praticantes mulheres. Tem Shakti Kandro. Você vai ver Kandrolá, tem essa mestra, né, essa maravilhosa ensinamento, sempre daqui, ou seja, uma mulher manifestando a sabedoria última com aquela função específica. Então, Mandarava e Esha Jovial. Então, isso é muito interessante. E não é dizer assim que só que eram consortes dele. Não, elas foram as praticantes que ele encontrou com maior realização de todos que ele ensinou. Então, eles alcançaram, né, grandes poderes, e a gente odiava também se diz que ela viveu cerca de 200 anos no Tibete. Né? Quem quiser saber mais, na lojinha do Zé, tem. Tá em destaque lá. Eu achei muito boa aquela organização, assim, né? Do Guru Rinpoche, Sua Vida e Tempos, aí, né? As vidas e a liberação da princesa Mandarava, né? E consorte das irmãos. Então, tem as biografias, né? De Yeshe Sofial, Mandarava, Guru Rinpoche. É um material muito rico. Para quem quiser ler assim, com tempo, biografias, eu acho que as praticantes mulheres deveriam ler as biografias das grandes praticantes, os homens, obviamente, também, porque no budismo tem um pouco assim da história, uma predominância quase total masculina. Você só ouve o nome de mestre, né, quase. Mas aí no meio disso tem grandes mulheres iluminadas que foram até o final e que tiveram que pagar um preço alto para conseguir fazer isso, porque a sociedade não permitia. Então, nunca o budismo em si foi machista, ou o Buda diferenciava homens e mulheres, jamais. Se você olhar os Budas, o Buda dava os mesmos ensinamentos para os homens e para as mulheres, e para as mulheres em geral. Tem vários sutras em que o Buda ele ensina Andrapali, que é uma prostituta de luxo, uma cortesã. Então, tem os ensinamentos do Buda no jardim de Andrapali. O Buda era assim, alguém tinha interesse em dar, ele ensinava. Só que a sociedade dificultava muito a vida das mulheres. Assim, por exemplo, uma mulher tinha que casar e ter filho. E aí, como é que ela vai parar em ser monja? Não era bem visto. O Buda criou essa monástica feminina, mas ele relutou no começo. Quem já leu a história sabe. Assim, ele ficou um tempo meio na dúvida. Será que vai ser o caso? Será que vai funcionar? Ou seja, se a Índia, hoje em dia, é perigoso uma mulher andar sozinha na Índia, né? Se imagina há 2000 anos atrás, 1600 anos, como é que era? Mulher não era nada, assim, não tinha direito a nada. Ela era a posse, né, do homem. Em sutras, às vezes, a gente até fica sem graça de ler. Quando vai falar sobre um praticante, ele deveria doar tudo que ele possui. Então, eles falam assim, elefante, cavalo, mulher, filho. Então, eram forças mesmo, legais. Tinha problema, né, poder de vida e morte sobre a mulher, sobre os filhos. Podia vender mesmo, se tivesse, né, assim, meio incomodado. Meia pesar segurando. Vendia como escravo mesmo. Em muitas sociedades, né, as pessoas vendiam parentes, né, crianças, por exemplo, como escravos, né, para outros. Muito comum. Então, é isso. Né? O Buda ele tentou ajudar sempre as mulheres de todas as formas, mas a sociedade não facilitava muito. Né? Mas os ensinamentos estavam lá. Então, no caso, elas duas, né, grandes praticantes iluminadas. E ao redor tem toda uma turma, né, uma simbologia. Então, lá em cima a gente tem várias figuras interessantes também. Então, tem o Buda Amitabha à esquerda, lá em cima. Buda da luz infinita.
Buda Amitabha da cor vermelha, né? Que é o regente da terra pura de Sukha. Sukhavati para os brasileiros, é a bem-aventurada, terra pura bem-aventurada, Buda Amitabha da cor vermelha, prática, sabedoria discriminativa, né? Então, o Siguru Rinpoche é uma emanação direta de Amitabha. Então, você fala aqui da língua de Amitabha, Siguru Rinpoche emanado. Ou seja, ele é uma expressão da fala de Amitabha. Então, ele surge em meio ao mundo, não como um ser humano comum, mas como uma emanação direta. Sai já ensinando. Como um garoto de 8 anos, ele não nasce do útero de uma mulher, ele já nasce sobre um lótus. Isso não é metafórico, isso é assim, literal. Ele nasce no mundo, no corpo não comum, corpo já de luz, assim, corpo não dos elementos comuns, terra, água, fogo e ar, mas o corpo das 5 cores. Seguro do Rocher, surge numa condição de emanação direta de Amitabha. Aí lá em cima, a gente também tem aqueles 3 figuras centrais lá em cima, que representam os ensinamentos da grande perfeição, do Dzogchen. Então, no meio, a gente tem o Buda primordial, Samantabhadra, aquele peladinho. Samantabhadra, intusão, ele é sempre representado sem roupa, sem adereços, ele representa a pureza da sabedoria primordial. Geralmente, ele é representado com azul mais fino, assim, né? Azul, lápis lazuli, mas aqui ele está na cor amarela. Então, aquele é o Buda primordial. Aí, do lado dele, branco, ali à esquerda, a gente tem Vajrasattva. Vajrasattva é considerado ser mágico. A gente faz práticas de purificação com Vajrasattva, né, nos dias da noite, para quem já fez. Então, ele é um Buda, uma expressão da sabedoria búdica, e Vajrasattva está associado especialmente à introdução dos ensinamentos da grande perfeição no reino humano. Então, ele é muito importante para nós, principalmente na linhagem Lima, como assim, um grande. Ele que emana quem? Ele emana o outro ali do outro lado. Do lado da figura central, você tem um que parece o Buda Shakyamuni, não parece? Mantinho de monge ali, mas ele é Garabdorje. Garabdorje. Ele está de óculos? De óculos. Parece que está de óculos. Parece. Garabdorje, ele é o primeiro mestre em corpo humano que ensina a grande perfeição. Ensina o Dzogchen. É um Garabdorje. Então, esse assim, seria as 3 figuras principais da linhagem da grande perfeição. O Buda primordial, Samantabhadra, Vajrasattva e Garabdorje. Então, seria o Dharmakaya, o Sambhogakaya e o Nirmanakaya. Os 3 caras a gente vai falar mais adiante, assim, melhor nas breves. E ali do outro lado, na direita, extrema direita, nós temos quem? Avalokitesvara, Bodhisattva da compaixão, ali no lado direito, branco. Buda da compaixão. É uma figura importantíssima também, né? Dalai Lama da Avalokitesvara, de Avalokitesvara, o Karmapa da Avalokitesvara, de Avalokitesvara. O que significa dizer que alguém é uma emanação, uma deidade, Buda? Significa que aquela pessoa, em corpo humano, ela realizou a mente daquele Buda. Não é assim, obviamente, que ela é como se fosse um pedaço daquele Buda, alguma coisa dualista. Não, aquele ser, qualquer um de nós pode se tornar uma emanação de Avalokitesvara se a gente realizar a mente de Avalokitesvara. Ou seja, aquele que ouve os sons do mundo e ajuda os seres com compaixão por meio dos atos. É interessante a gente entender que qualquer um de nós pode se conectar com a mente de qualquer um desses Budas masculinos e femininos. Então, esse é o ponto. Essa simbologia toda não é assim para nos mostrar como que são os Budas, ou de alguma forma a gente nos conectar com a iconografia tântrica, alguma coisa assim. O objetivo dessas imagens é nos transmitir alguma coisa. Elas nos transmitem a energia, o lume da deidade. Quando a gente olha assim para a figura, tem um impacto na nossa mente. E a gente pode receber de alguma forma sutil assim, onde que está a mente daquele ser. O ponto todo do budismo é copiar as mentes dos seres iluminados. A gente também alcançar a liberação copiando as mentes dos seres iluminados. Então, esse é o propósito todo dessa parafernália assim, de imagens, de manifestações variadas.
Porque às vezes eu sinto mais conexão com uma forma, com outra forma, por isso tem uma multiplicidade, né, de possibilidades. É uma imagem super rica e complexa, muitas cores. Cada uma das cores representa uma das 5 sabedorias, não é? 5 de ânimos, a gente vai falar melhor também. Tudo bom? Ao longo aí da conversa, a gente vai falar sobre esses cores também, né? E abaixo, a gente também tem figuras importantes lá abaixo. Assim, na parte mais inferior, a gente tem o mais gordinho ali com o chapéu vermelho, é o Bodhisattva Shantirakshita. Então, junto com o Guru Rinpoche, ele foi um dos principais introdutores do budismo do Tibete. Então, ele era um indiano que foi ao Tibete para ajudar o Dharma a se estabelecer. O Shantirakshita. E do outro lado, o rei Tristan Deus. Ele, né, com uma coroa ali, mais branco assim, é o rei Tristan Deus. Foi o imperador da Tibete que convidou o Guru Rinpoche para introduzir o budismo, e ele colocou o budismo como religião oficial da Tibete lá no ano 750 depois de Cristo. É importante também o budismo no Tibete. Numa outra vida, eles foram irmãos, três, não tem uma história? Exatamente. Tem um livro que é A Lenda da Grande Stupa. Esse livro, não sei se não tem na loja agora, está fora de Está esgotado, mas na biblioteca deve ter. Tem. Na biblioteca Shantideva, né? Você lembra? Na biblioteca Shantideva, tinha que emprestar, pagava uma mensalidade, né? Catadora de livros esotéricos. Isso. Esses livros estão há anos juntos aí, né? Para lá e para cá, né? Carimbo, né? Tem o carinho, biblioteca antiga, lá na Kennedy. E aí, a lenda da Grande Stupa é muito bonito. Conta que numa vida passada, o Guru Rinpoche, o rei Tristan Deus, o Abba Shantirakshita eram filhos de uma mulher, né, que fez o voto de reconstruir a Grande Stupa de Arunachal, Nepal. Então ele vai contando a história. Né? E aí, como cada um fez um voto que no futuro que eu possa renascer, né, lá para ajudar os ensinamentos, né? Teve uns que fizeram votos meio negativos ali também, né? O rei Langarma tentou destruir o budismo no Tibete. Então, essa história é bem bonita. Um livro publicado pelo Instituto Nyingma, né, do Brasil. O Instituto Nyingma tem no Rio de Janeiro e São Paulo. É muito antigo, né? Tartantu. Você já tem ouvido alguns livros deles, assim, né? Acho que vocês compraram o Kanjiuri impresso por eles? Sim. Eu amo. Sim, tem muito dela, né? Que maravilhoso. Então, o Kanjiuri é o conjunto de todos os textos tibetanos, né, atribuídos ao Buda Shakyamuni. Então, é um conjunto grande de textos, né, colados, né? Mas eu tanto Isso, ele tem esse trabalho, né, de imprimir esses textos e distribuir, né, especialmente nos monastérios tibetanos lá na Índia, mas também, né, os ocidentais. É maravilhoso. Vocês vão receber uma foto? Olha, é muito importante no altar ter os textos tradicionais. Assim. Eu lembro lá em Viamão, quando a Brenda, lembra de São Paulo? A Brenda doou o conjunto da Praia da Paraná. Então chegaram as caixas com os sutras da Praia da Paraná. Aí no retiro no 8 de dezembro, final do retiro na madrugada, dia 8, o Lama trouxe as caixas, a gente colocou os sutras não opaques no meio da praia. Foi em 2007. Bem bonito. E daí mais adiante, o Lama Lao seguiu o Kanjiur e o Benjiur. Completo. Um conjunto grande de escrituras também no altar, na mão. Do Lama Lao. Eu vou também. Vai acessar esse período. Vai receber essa reação também. Então, pelo menos que a gente não entenda, tudo assim representa a tradição, né? Que está imbuído de bênçãos. Então é bom que não se traz. Tem um mundo. O mundo todo ele é governado por energias, né? Nós todos nos movemos por energia, né? O que brilha, o que estimula, o que nos arrasta para lá. Então, o altar, os símbolos do altar, as escrituras, eles têm poder, eles estão imantados, estão magnetizados. Então, a gente, quando olha para o altar, vai gerando uma conexão e o altar vai nos transportando para uma paisagem específica de prata. Tem um poder aí.
O poder, obviamente, é construído, todo o resto, né? Tem poder. Uma estátua, uma tampa, né? Assim, você olha uma representação, quando aquilo você já está familiarizado. Por exemplo, a gente vê o Rinpoche, depois de tanto tempo, assim, aquilo era tchum, né? No começo você pode estranhar aquilo, achar meio esquisito. Quem que é o bigodinho? Esse cavanhaquinho aí, meio sem vergonha que tem. O que é isso? Né? Você pode achar esquisito. Mas daí você vai entendendo, ganhando poder ali, né? Você vai fazer prostração, todos os textos do Kanjur, todos os textos do Buda estão ali. A palavra do Buda completa, que vem sendo, né, sendo impresso assim, nos tibetanos, antes era xilogravura, hoje em dia é gráficas normais, né? Mas aquilo vem há séculos e séculos e séculos, né? Eles editando, eram blocos de madeira entalhados, letra por letra. Não é um trabalho, sim. E esse é o conjunto tibetano, né? O tibetano não é tão grande. O cânone chinês, o volume de texto dá umas 10 vezes. Assim, são estantes, né, de volumes, assim. E eles tinham aqueles os originais, né? Tudo em bloco de madeira entalhado, né? Os ideogramas chineses, né? Da madeira. Imagina que coisa fantástica. Dedicação, são longos séculos de séculos. Bonito. Né? Tem um livro interessante do Sensei Kazuaki Tanahashi. Ele teve aqui, né, nos anos 2018, não foi? Ele passou aqui em Curitiba, ele passou por Fábio, por eles. O Sensei, o calígrafo. Em Curitiba ele não veio. Tá. Teve a primeira cidade do Brasil, lá em 2018, veio da Estudamentos. E ele é um artista, né? Então ele tem a caligrafia, ele pinta aquelas imagens maravilhosas. E ele tem um comentário sobre o Sutra do Coração. Né? Então, nesse comentário, ele vai contando das várias versões do Sutra do Coração, vai mostrando assim, os originais, né? Às vezes em tábuas de metal, que foram impressas, assim. Ele conta toda a história do Sutra do Coração, como que ele foi preservado, assim, pela Coreia, China, Japão. Muito de ver o esforço das pessoas para preservar os espaços. Hoje em dia é tudo muito fácil. Você anexa no WhatsApp e manda o Sutra. É fantástico, né? Imagina, tinha situações assim em que os textos não podiam circular livremente, era proibido levar os textos para outros lugares, teve praticantes se diz que fizeram um corte na perna e colocaram o sutra dentro e costuraram por cima da perna para levar para o outro país, porque levar sem que aquilo fosse retido. Muamba, os sutras, né, levados, contrabandeados, das formas mais assim, fantásticas. Por exemplo, o Shurangama Sutra, ele chegou na China, vindo da Índia, de uma forma assim, proibida. Interessante. Xuanzang tem um chinês, é muito fantástico, ele viveu no século VII, 600 a 660 depois de Cristo. Xuanzang, ele caminhou da China, ele foi para o deserto de Gobi, Taklamakan, no norte da Índia, por cima do Tibete, ele desceu pela Ásia Central, tudo aquilo que hoje é Afeganistão, Paquistão, chegou ali na Caxemira, aí ele chegou no norte da Índia, ele foi até o sul da Índia a pé. Acho que ele andou 20 mil quilômetros, cruzando assim. Foram 14 anos de peregrinação, ele foi em busca dos ensinamentos genuínos. Ele tinha dúvidas sobre as versões que ele encontrou na China, e ele disse que não, vou encontrar a fonte original. E aí ele vai, faz. Então, ele é considerado assim, um dos maiores heróis da história do Dharma. Ele volta para a China com dezenas de cavalos carregados de textos assim, que ele juntou na Índia, e ele volta, né, para a China, recebido como herói nacional. E aí o imperador coloca uma equipe gigantesca de tradutores no Dharma, e aí eles colocam tudo para o chinês. Tem filme sobre a vida de Xuanzang. Vale a pena mudar a foto aí, de repente vocês assistirem, que é muito bonito. Bonito mesmo. E ele era um grande mestre realizado, e não só um erudito, tradutor, é uma figura assim das mais importantes da história do budismo. Graças a ele, muitos textos desapareceram na Índia, sobreviveram em chineses. Muita coisa que desapareceu na Índia, Xuanzang traduziu para o chinês. Com X, Xuanzang. Graças.
e Kishimoto. Ele foi preso várias vezes, tá? E aí os reis queriam que ele ficasse no reino deles, aí fazer uma troca. Eles mudaram de certa forma, você permite que eu siga, né? Então, essa assim, história, aquelas lendárias. Ele também deixou relatos detalhados, assim, geográficos, sobre toda a Índia. Então, os historiadores e aí mesmo os arqueólogos, hoje em dia, eles buscam evidências, assim, desses monumentos antigos, a partir dos relatos de Shorizan. Eles escrevem como que era Bodh Gaya na época. Por exemplo, na época do Shorizan não tinha lá, ele tem o templo Mahabodhi, tem grande templo em Bodh Gaya. Ele não descreve. Então, foi algum imperador indiano depois que acabou construindo. Isso tudo tiver a riqueza, assim, né, do budismo. Então, sim. Acho que é mais do tempo do vídeo. Eu assisti, eu não consigo focar. O filme. Ah, do Frozen? Ah, sim. Mais fantástico, assim, né? Com lutas e coisas. Pois é. Esse documentário que eu vi é filme também. Assim, não é documentário, é filme. Mas eu já vi esse que é mais fantástico, assim, né? Que tem mais situações. Mas assim, batalhas paranormais, né? Uma coisa assim, mais Tigre e Dragão, assim, né? Ele tem essa versão também, né? Tem que baixar, né? Eu não tenho aqui, eu tenho no HD externo. Posso procurar. Não sei. Então, e aí, só para finalizar, eu tenho essas duas figuras ali do lado, são figuras iradas. À esquerda, aquele vermelho, muita gente acha que é Dor de Drono, mas não é Dor de Drono. É Guru Drácula. É uma das emanações iradas de Padmasambhava. Guru Drácula, ele é um destruidor, né, da fusão das negatividades, aquelas chamas vermelhas. Ele segura um escorpião ali na mão esquerda e um Vajra na mão direita. Gente boa, assim, né? Tranquilo, sereno, né? Então, assim, essa energia irada de destruição, né, da fusão das negatividades. Guru Drácula tem muitas práticas, né, assim, de você copiar a mente da deidade irada. Então, por exemplo, Lancainoto dava a iniciação do Drácula. E do outro lado, a gente tem a daqui de face de leão, aquela de cabeça branca ali, leão das neves, né? Porque a gente olha assim, mas onde é que eles viram leão aqui, né? Os tibetanos eram meio, como eles não moravam, né, perto dos leões, então eles não sabiam bem como eram os leões. Mas é o leão das neves, é um animal místico também do Tibete. Então, daqui face de leão, mas também uma prática super poderosa assim, para afastar doenças, negatividades. Então, ela como uma protetora também. Ela é uma daqui completamente iluminada, né? Irada, mas ela é um Buda. Não tem nenhum resquício de confusão. Então, ou seja, essa figura é super complexa. Vejam aqui quantas sabedorias diferentes estão representadas nessa imagem. Não deveria pensar em termos de seres, pessoas, ou quando eles existiram ou não. Mas que sabedorias eles representam. Então, ou seja, uma imagem vale por 1000 palavras, dizem os chineses, e o budismo usa disso assim, muito, né? Pega a imagem da roda da vida. Dá para falar a vida inteira sobre a roda da vida. Tão rica que é aquela imagem, né, de detalhes e ensinamentos. E aqui também, né? Então, essa é uma das representações do Rinpoche. Então, eu vou ficar por aqui hoje. Então, a gente já ganha assim, um olhar diferenciado para já, né, para a segunda imagem. Assim. Já ganha um interesse maior. E aí, amanhã de manhã tem puja, né? Tem que ver por aí. Milton. Demorou, né? Usando para o outro. O quê? Vai ter um compromisso do dia que eu não vou fazer. Sim. Mas tem meditação 5h30 ação, daí é o puja das 6 às 7. Para poder tomar o café da manhã. E a puja não ganha ficha. Não, brincadeira. Então, a gente vai começar assim, daí depois às 9, das 9 ao meio-dia, a gente vai entrar nos textos da sadhana. Então, vamos
né? Assim, pegando vida. Essa Lama falava assim, quando a gente começou, eu dizia, Lama, não entendo nada, isso aqui é uma loucura, taquinifágia, que vem puxar o dedão do pé à noite, quando você faz alguma coisa errada. Eu ficava meio revoltado com esses textos no começo. Mas eu, mas não, tenha paciência que vão vendo vida à medida que você repete com o tempo. Não vai, né? Eu dou sim. E depois lá que você vê muitas vezes, realmente, impressionante. Não vai escrevendo dentro dos olhos. A gente tem que ter uma paciência assim, olha. Muito bem. E os méritos destes pontos estão em torno de todos. O mérito universal da paz, da compaixão, sua sociedade da perdão, juntamente com todos os méritos de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tem outra vida. Todos teriam a salva de gerar pensamentos negativos, obstáculos talvez destrutivos. E pensamentos nunca surgem da nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Um bom descanso para todos, entre outras. Chuvinha, né? Não vai dormir que nem um bebê. Está cheio de energia. Bem, bem. Vai você? Para onde? E aí? Quem é que vai explicar amanhã? Marcos? Adelar, Vê lá que chegou agora. os dois, né? Chegou atrasado. Mas você ajuda ele? Hã? Você ajuda ele? O quê? A botar? Que horas? Sim, ele estava assim. Agora você não precisa, não. Ah, não, mas esses dois não estão nas informações. Não, sério? Histórico pessoal. E as outras mais várias outras. Vagamente eu estava no treino. Depois você deixa apagou. Dropbox. Agora eu cheguei.